Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo ao nosso estudo bíblico virtual. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 1. Porém, antes, vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos tua palavra agora. Fala aos nossos corações. Ajuda-nos a aprender, Senhor, com este profeta. O profeta resistente a começo, o profeta das lágrimas, o profeta que predisse a derrocada final de Jerusalém. Ajuda-nos, Senhor, que possamos extrair lições preciosas para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero pedir a você que compartilhe este vídeo também com seus amigos, seus colegas, nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. E lembre-se que também domingo temos nosso culto às 4 horas da tarde, 8 horas, horário de Brasília. E convido você a estar com a gente também naquela ocasião. Jeremias é o profeta relutante. Podemos chamá-lo assim, porque quando foi chamado por Deus, ele relutou a princípio em atender ao seu chamado. Ele não foi o único que fez isso, conforme veremos. Mas ele, de fato, se sentiu incapaz, se sentiu incapacitado para fazer aquilo a que Deus o chamou. Vamos ler aqui Jeremias capítulo 1, para ver quem era Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Vemos que Jeremias era profeta, mas ele também era da família sacerdotal. Seu pai era da área de Anatote, da tribo de Benjamim, para onde havia sido desterrado o sumo sacerdote Abiatar por Salomão, porque Abiatar se havia negado a tomar o lado de Salomão na sua luta contra seu irmão Adonias. Continuemos. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Veja que então nós temos aqui um esboço histórico do período em que Jeremias ministrou. Jeremias foi chamado por Deus durante o reinado de Josias. Lembremos de que Josias foi um bom rei, foi um dos bons reis de Judá. Na sua época foi encontrado, na verdade, o rolo da lei de Moisés. Possivelmente no livro de Deuteronômio houve um grande avivamento espiritual. Josias promoveu reformas religiosas, reformas no sistema de adoração de Judá e também renovações espirituais. Nem todo o povo aderiu às reformas ou à renovação espiritual de Josias. Porém, Josias tinha um coração voltado para Deus, ele queria fazer a vontade de Deus. Porém, devido a sérios problemas sociopolíticos, Josias quis evitar que o faraó do Egito, o faraó Neco, junto com suas forças, se encontrasse com o rei da Síria, que havia sido derrotado pelos babilônios, para fazer frente aos babilônios. Josias tentou interceptar o faraó para que ele não se encontrasse com o rei da Síria. Houve uma batalha e nesta Josias foi morto. História muito triste, né? Um homem que estava procurando fazer a vontade de Deus termina a sua vida de uma maneira trágica. O fato de servirmos a Deus não significa que não estejamos sujeitos às vicissitudes deste mundo. Veja, por exemplo, o caso da pandemia, quantos homens e mulheres de Deus foram tomados por essa pandemia e muitos até morreram. Continuemos lendo a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. Então veja que o ministério de Jeremias cobriu o reinado de vários reis e inclusive cobre a época do desterro, do exílio do povo
de Judá para Babilônia, para o famoso cativeiro babilônico, onde o povo esteve por 70 anos, segundo a profecia do próprio Jeremias. Então, Jeremias foi praticamente o grande profeta desse período do cativeiro babilônico. E diz aqui o texto que a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formar no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. O chamado de Jeremias me lembra o chamado do apóstolo Paulo. Ele disse que também Deus o chamou desde o ventre da sua mãe para exercer o seu ministério apostólico. Deus chama quem Ele quer, Ele escolhe quem Ele quer para o ministério, para trabalhar na sua obra. Muitas pessoas se sentem incapazes, muitas pessoas se sentem despreparadas, mas o chamado de Deus é um chamado divino e por isso nós podemos descansar no fato de que aquele que nos chama também nos capacitará. Mas a verdade é que muitas vezes nós reagimos como Jeremias. Veja a resposta de Jeremias ao Senhor. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. De fato, Jeremias tinha aí talvez 13 a 17 anos de idade, mas provavelmente 13 a 15 anos. Quando ele diz assim, eu não passo de uma criança, ele não quer dizer isso figuradamente, ele provavelmente era apenas um adolescente. Então, ele está colocando isso como um empecilho para o ministério. Primeiro, eu não sei falar. Segundo, eu sou muito jovem. Esse aspecto de que ele fala assim, eu não sei falar, me lembra de Moisés. Quando Deus chamou Moisés, Moisés também colocou vários obstáculos ao chamado de Deus, né? Dizendo que ele não se sentia capaz, dizendo que ele não poderia jamais cumprir o ministério que o Senhor lhe estava dando. E depois de Deus lhe dar provas de que estaria com ele, Deus dizer que vai capacitá-lo, a última desculpa de Moisés para não realizar o ministério foi exatamente esta: eu não sei falar. E é Deus quem capacita. Se você é chamado por Deus para fazer algum ministério, qualquer que seja, quando eu digo ministério, qualquer serviço para Deus, e você diz assim, eu não me sinto capaz, eu não sei falar, se é um ministério que envolve a palavra, esta desculpa Deus não aceita. Deus não aceita, porque se Ele me chama para fazer algo no seu reino, é Ele mesmo quem me capacita para fazer aquilo a que Ele me chama. Nós falaremos mais sobre isso. E a segunda desculpa de Jeremias foi esta. Ele diz assim, não passo de uma criança. Se você voltar na história bíblica, você também se lembrará da história de Samuel. Samuel também era uma criança quando foi chamado. Ele, inclusive, não reconheceu a voz de Deus. A Bíblia diz que ele estava dormindo lá no tabernáculo e, de repente, ele ouve uma voz chamada no meio da noite, dizendo, Samuel! E ele vai atender, pensando que é o sacerdote Eli que está chamando, e ele chega lá e Eli diz, não chamei, volte a dormir. Ele ouve segunda vez aquela voz, ele responde da mesma maneira, eis-me aqui, e de novo ele diz, não, eu não chamei, volte a dormir. E Deus fala com ele de novo, ele vai falar com ele e ele diz assim, não, espera aí, isso aí é a voz do Senhor. Quando você ouvir de novo esta voz, diga ao Senhor, responda a ele que você está pronto para ouvi-lo. E é o que acontece, quando Deus chama Samuel de novo, Samuel diz, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E então aquele menino, ele na verdade era mais novo que Jeremias, possivelmente um garoto aí, seus 8, 9 anos de idade. Deus fala com ele e ali ele começa o ministério. O ministério dele vai se firmar quando ele já é mais velho, mas começa ali aos 8 anos de idade, porque Deus lhe dá uma revelação de que ele traria juízo sobre a casa de Eli. E assim é com Jeremias, embora ele seja bem jovem, Deus fala, olha, eu estou chamando você, se eu estou chamando você, eu vou capacitá-lo. E o ministério de Jeremias, como veremos, não seria nada fácil. Então, quando ele dá essa resposta, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança, Deus diz a ele, mas o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança, porque a todos aqui o enviar, você irá. Eu vou enviar você e você irá. E tudo que eu lhe ordenar, você falará.
não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Então Deus já reassegura Jeremias de que o chamado é divino, e quando o chamado é divino, não precisamos temer. Ele diz, não tenha medo de ninguém, não precisamos ter medo de ninguém, porque é Deus mesmo quem está conosco. Ele diz assim, eu estou com você para livrá-lo. Deus sabia que lá na frente Jeremias ia enfrentar oposição física, iam tentar matá-lo, iam encerrá-lo na prisão. Mas Deus diz assim, eu estou com você para livrá-lo. Em outras palavras, não deixarei que façam a você nenhum mal físico, não deixarei que eles matem você. Eu estou com você. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Então Deus diz para ele, olha, em outras palavras, você não precisa se preocupar com o que você vai dizer, porque sou eu quem coloca as palavras que você deve dizer em sua boca. Isso aqui também me lembra do profeta Isaías, quando o profeta Isaías foi chamado por Deus e ele disse, eu sou o homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E Deus diz, Deus manda que venha o anjo, né? E o querubim toca com brasa nos lábios de Isaías. Isaías se torna um grande profeta de Deus. Aqui também não sabemos se aqui foi uma visão ou se isso é apenas figurado, mas o fato é que Deus tocou a boca de Jeremias e colocou as palavras na sua boca. Eu ponho as minhas palavras na sua boca. Como eu disse, quando Deus chama você, você pode ficar preocupado, mas você não precisa ficar preocupado. Por quê? Porque é Deus mesmo que nos capacita. É isso que ele está dizendo a Jeremias. Jeremias, eu estou chamando você. Eu decidi chamar você. Não importa se você acha que não sabe falar, não importa se você acha que não passa de uma criança, eu estou com você e a quem eu enviar, você irá e tudo que eu lhe ordenar, você falará, porque eu estarei com você. E eu ponho as minhas palavras na sua boca. E não é só no ministério da palavra, qualquer outro ministério. É que Deus o chame, ele vai colocar em você as palavras ou a capacitação para que você realize o ministério a que Deus o chama. E depois Deus continua dizendo assim, veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Mistério estranho, não? De Jeremias. Deus diz para ele que está chamando para fazer o ministério de destruição. Ele é o profeta da destruição. Não é que ele vai destruir, mas ele vai proclamar a destruição. Deus diz assim, você vai arrancar. Só que possivelmente é uma referência ao fato de que o reino de Judá iria ser arrancado. Os judeus seriam arrancados da sua terra e levados para o exílio na Babilônia. Então ele está dizendo, eu constituo você para arrancar e para derrubar. Também aqui é uma referência, possivelmente, a destruição que os babilônios causaram a Judá, especialmente a Jerusalém. Para arrancar, possivelmente outra referência, a tirar o povo da terra e levá-lo. E para destruir e arruinar. Uma clara referência à vida dos babilônios mais tarde, para destruir Jerusalém. Mas Deus diz assim, olha, não é só isso que você vai fazer. Você não será um profeta só da destruição. Você será também profeta da edificação. Ele diz, eu constituo você para fazer tudo isso e também para edificar e plantar. Veja que arrancar e derrubar e destruir e arruinar estão em oposição a edificar e plantar. Mais especificamente, arrancar está em oposição a plantar. O que Deus está dizendo é o seguinte, eu vou arrancar, o povo será tirado da sua terra, será levado para o exílio.
Ficará lá por muito tempo, mas depois eu vou plantá-lo de novo na sua terra, conforme a promessa que eu tinha feito a Abraão. Eu trarei de novo o povo para esta terra. E agora então ele assegura Jeremias de que, embora o povo vá para o exílio, um dia ele vai trazê-los de volta e eles voltarão a habitar na terra. Do mesmo modo que os verbos derrubar, destruir e arruinar estão em oposição a edificar. Ou seja, quando eles voltarem, eles vão reedificar. Vão reedificar suas casas, vão reedificar o templo, suas fazendas, suas terras voltarão a produzir. Então, está aqui também um fio de esperança. Um fio de esperança. Deus diz assim, lá no exílio, de alguma maneira, eles vão aprender algumas coisas comigo e então eu os trarei de volta para a sua terra. E Deus em seguida diz a ele assim, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, o que você está vendo, Jeremias? Respondi, vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse, você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. O que você está vendo? Estou vendo um ramo de amoreira. Você viu bem, porque eu estou vigiando. Eu velo para que a minha palavra se cumpra. O que Deus quer dizer aqui, ele está usando um trocadilho, porque a palavra amendoeira e a palavra vigiar no hebraico são semelhantes, somente um som de uma vogal que muda. Então Deus diz assim, olha, eu estou dizendo que essas coisas vão acontecer e eu velo pela minha palavra para que aquilo que eu digo aconteça, e certamente acontecerá, porque fui eu que disse. E da mesma maneira que estou dizendo que o povo vai ser arrancado da terra e vai ser levado também, depois eles voltarão. E isto é verdade com relação à palavra de Deus como um todo. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Por isso é que nós podemos, com confiança, clamar as promessas da Bíblia. Pedir a Deus que cumpra em nossas vidas as suas promessas, porque Ele é um Deus que vela por sua palavra para a cumprir. Você tem confiado nas promessas de Deus? Você tem pedido as promessas de Deus? Você tem deixado que essas promessas se cumpram em sua vida? Lembre-se que a maioria das promessas de Deus, elas são precedidas de condições. Quando eu cumpro a condição, Deus então cumpre a promessa. Você tem procurado cumprir as condições para que as promessas de Deus se realizem em sua vida? Deus, em seguida, lhe dá uma visão de uma panela fervendo, cuja boca se inclina do norte para cá, nas palavras de Jeremias, capítulo 1, versículo 13. E Deus diz então que do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Aqui é uma alusão a Babilônia e seus aliados que virão do norte para destruir Judá. E Deus diz que isso vai acontecer, mas Ele está colocando Jeremias lá no meio para falar, para anunciar sua palavra, uma palavra de arrependimento, uma palavra de conversão, uma palavra para que o povo se volte para Deus, mas ao mesmo tempo uma palavra de juízo, porque Deus sabe que o povo não vai ouvir as suas advertências. Mas no versículo 18 ele diz, quanto a mim, eis que hoje ponho você por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muralha de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Em outras palavras, Deus diz, eu sou a sua proteção, eu protejo você, nenhum dos inimigos poderá fazer alguma coisa contra você, eles lutarão contra você. Versículo seguinte, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Creio que aqui nós podemos aprender muitas coisas relevantes para a nossa vida. Se Deus está chamando você para o ministério, lembre-se, é Deus mesmo quem nos capacita. Não depende do que quer, nem do que corre. Mas em eu confiar que Deus que está me chamando também vai me capacitar. Existe um ditado que corre no meio dos crentes que diz assim, né? Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados, ou uma variante, Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos, o que é verdade. Quando Deus nos chama, Ele nos capacita, é Ele quem nos reveste com o poder do Espírito Santo. Confie no Senhor, coloque-se sob a direção de Deus e confie que Ele vai capacitar você pelo Espírito Santo para você fazer o ministério
que Ele propõe que você faça, seja em que área for, também na sua vida secular. Se Deus está chamando você para fazer algo, e aquilo pode ser o seu ministério também, Deus está dizendo que Ele vai capacitar você. Ele não diz que não haverá oposição. Sim, haverá oposição de homens, e no nosso caso, como cristãos, haverá oposição espiritual também. Mas Deus diz assim: eu constituo você como uma cidade fortificada. Eles tentarão fazer o mal contra você, mas eu não deixarei. Então descanse nisso, do fato de que se Deus chama, Ele capacita. E se Deus nos capacita e nos manda e nós obedecemos, Ele também nos protege, Ele nos guarda para que o mal não nos alcance. Que nós possamos aprender e atender ao chamado de Deus, como fez o profeta Jeremias. Se Deus está chamando você, coloque-se à disposição de Deus. Faça como o profeta Isaías, que diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Às vezes vamos apresentar desculpas, mas Deus conhece o nosso coração. Se Ele nos chamou, é Ele mesmo quem vai nos capacitar. Então coloque-se à disposição de Deus para realizar. Parece ser grande demais o desafio, parece ser grande demais, parece que vai haver muitos obstáculos, talvez, mas Deus vai derrubar os obstáculos à sua frente. É Ele quem vai à sua frente capacitando, abrindo portas e guardando você para que as ações do inimigo não impeçam você de realizar aquilo para que Deus chamou. Confie em Deus e faça a obra de Deus com amor e com dedicação, como fez o profeta Jeremias. Ele foi sincero, seja sincero com Deus também, mas ele se colocou debaixo de Deus, ele se submeteu a Deus, e por isso ele foi capacitado por Deus para realizar um tremendo ministério. Ele é o profeta sobre quem nós temos mais informações pessoais na Bíblia. Nós vamos ver mais sobre isso nas próximas vezes. Deus abençoe sua vida grandemente. Eu gostaria de orar com você agora. Senhor, muitos de nós somos chamados, mas nos sentimos incapazes, nos sentimos despreparados, mas aprendemos aqui com o profeta Jeremias que não há desculpa, porque quando o Senhor chama, o Senhor capacita. Quando o Senhor chama, o Senhor mesmo constitui-se em uma cidade fortificada ao nosso redor para nos proteger. E ainda que haja inimigos, ainda que haja oposição, ainda que haja obstáculos, o Senhor não deixará que eles nos derrotem, mas nos dará a vitória, se nós tão somente formos fiéis a Ti no cumprimento da missão, no cumprimento do ministério, no cumprimento da tarefa que o Senhor nos chama. Eu oro por cada irmão, cada irmã que se sente chamado por Ti, mas também se sente incapaz, ou porque é muito jovem, ou porque não tem a qualificação em termos de estudos, não se sente qualificado intelectualmente, não se sente qualificado espiritualmente. Ajuda-nos a lembrar de que é o Senhor mesmo quem nos capacita, e que possamos nos colocar nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor colocará a Tua palavra em nossos lábios, o Senhor nos capacitará para fazer o que seja, se for um trabalho da área intelectual, na área física, o que for, o Senhor nos capacitará também para fazer. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E também, se você não recebeu ainda Cristo como seu Senhor e Salvador, se você já o fez, mas se desviou do propósito de Deus, gostaria de orar com você. Diga comigo esta simples oração: Senhor, eu sou pecador, mas reconheço que Jesus morreu pelos meus pecados na cruz. Senhor, me perdoa os meus pecados. Entra na minha vida, Jesus, e ser o meu Senhor e meu Salvador. E a partir de hoje, me ajuda a dizer sim a Ti e a andar no Teu caminho. Em Teu nome. Amém. Amém. Deus te abençoe grandemente e até domingo às 4 horas da tarde, horário de Los Angeles, 8 horas da noite, horário de Brasília. Deus te abençoe. Até lá. Antes de tudo, Tu estavas lá. Todas as coisas surgiram por Teu falar.